Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu me chamo Nicolas Gerardi e nesse vídeo aqui eu vou estar lendo o meu segundo artigo no Substack, que eu falo sobre agentes de IA e como isso pode interferir na economia. Primeiro que nesse canal eu geralmente falo sobre essa moedinha mágica da internet e obviamente nesse vídeo não é ele que eu vou deixar de falar, tá? Então, partindo para ler o segundo artigo do Substack, ah, eu quis deixar o nome Economia Agêntica, eu vou explicar mais o porquê dessa palavra agêntica. Eu sei que é meio estranho, mas você vai entender melhor, tá? Então, Bitcoin como proteção em uma era dominada pela inteligência artificial. Introdução. Ultimamente venho estudando de forma aprofundada sobre o novo conceito de pensamento agêntico, isto é, uma teoria de que a inteligência artificial evoluiria a tal ponto de ela própria identificar suas falhas, revisá-las, corrigi-las e se aprimorar de forma completamente autônoma, com interferência humana praticamente nula. Tudo isso através de agentes de IA, em que basicamente existiriam diversos tipos de agentes para cada tipo de tarefa: desenvolvimento, revisão, escrita e entre outras atividades que exigem certa capacidade cognitiva. Isso traz alguns questionamentos quanto ao trabalho e capital intelectual humano. Será que realmente ainda seremos necessários no futuro? Até que ponto a criatividade e a alma humana serão de fato um diferencial a partir do momento em que as máquinas substituírem quase todo o trabalho atualmente realizado por humanos? Primeiro capítulo, Renda Básica Universal. Nesse contexto, é trazido à tona justamente o conceito de renda mínima universal, em que uma sociedade de abundância quase ilimitada, trazida pelo avanço da tecnologia, pelo extremo avanço da tecnologia com a inteligência artificial, torna-se necessária uma certa distribuição de riqueza entre as camadas mais baixas da sociedade, principalmente aquelas de baixo capital intelectual, ou seja, pessoas que não possuem habilidades úteis perante o mercado de trabalho e perante a sociedade, né? O próprio Elon Musk já comentou, do dono da Tesla, SpaceX, enfim, já comentou sobre este cenário, que talvez nos próximos 20 a 30 anos, talvez até mais, dependendo, trabalhar será provavelmente opcional, já que máquinas tomariam todo o trabalho produtivo. Eis a pergunta mais importante: opcional para quem? Pode-se questionar que um incentivo econômico traz espaço para investimento na educação formal das classes baixas. Porém, quando aplicado na prática, o que é visto? Bilhões de reais distribuídos pelo programa Bolsa Família, sendo utilizados em casas de apostas. Solução? Vamos criar uma casa de aposta estatal. E foi justamente isso que aconteceu, tá? Se você vai lembrar, nos últimos meses desse ano de 2025, teve várias notícias de que bilhões de reais estavam sendo usados pelas famílias mais carentes para jogar em casa de aposta, em tigrinho, né, em bet. E daí, justamente o que eu falei, a Caixa confirmou, eles tinham confirmado para esse ano de 2025 que uma casa de apostas estatal, né, como se fosse um tigrinho do estado, seria criado, né? Mas já está muito tarde para isso ser lançado esse ano. E eu realmente não sei se vão lançar isso ano que vem, justamente porque é ano eleitoral e não sei, ficaria meio esquisito, ficaria meio chato para o governo, né? Lançar uma casa de aposta estatal justamente em ano eleitoral, né? Não sei se isso pega muito bem. Segundo capítulo, produtividade e tributação. Ah, e aqui a notícia, né? Isso tem no artigo, se você entrar no artigo eu deixei a referência para você ler também. Produtividade e tributação. É claro que para todos que a inteligência artificial traz um ganho brutal na produtividade, substituindo times inteiros por indivíduos capazes de orquestrar modelos de IA, extraindo o máximo do potencial de cada modelo de acordo com cada tarefa em que aquele modelo se sobressai perante aos outros. Mas o ponto é, a maior porcentagem da população não acompanha esse ganho de produtividade, e nem de longe. Nossa, nem perto. O que acontece é que as pessoas com esse entendimento robusto sobre como ter um ganho de eficiência real com ela saem por cima. E eu mesmo não duvido que seja inclusive uma profissão de mão de obra extremamente especializada nas próximas décadas, dependendo até nos próximos anos, tá? Eu falei próximas décadas aqui, mas eu tava pensando
sozinho fazendo algumas reflexões e acho que isso nos próximos 5 anos já seja uma realidade, tá? Porque tá avançando muito, muito rápido, ok? Será que essa era da abundância é de fato positiva à individualidade? Se máquinas gerassem toda a riqueza existente na humanidade, como essa riqueza seria distribuída entre aquelas que menos produzem? Hoje em dia já vivemos esse dilema, obviamente de forma muito inferior, muito menor, né? Mas será que essa distribuição de riqueza é realmente justa ou necessária? A forma que resta de tributação por parte dos estados nacionais seria tributar as grandes empresas donas dos maiores modelos de LLMs, Large Language Models, que são os modelos de IA, tá? Aqui eu só coloquei em inglês para ficar chique. Porém, qual nível de tributação seria o suficiente para ser redistribuído à população? Quem determinará o valor a ser deduzido de impostos? E será que esse valor tomado vai ser distribuído de forma justa? Será que não vai ter desvio? Não vai ter corrupção? Essas perguntas atingem bem no calcanhar de Aquiles de muitas fraquezas na argumentação da tributação por parte dos governos. Afinal, o que não faltam são casos de corrupção, vazamento de dados e novas leis apertando cada vez mais o cerco para a liberdade individual. Assim como diria nosso carinha da nota de $100, nada no mundo é certo, exceto a morte e o pagamento de impostos. Carinha da nota de $100. Terceiro capítulo, Bitcoin como solução. Todo esse cenário soa bem catastrófico, e eu concordo, tá? Isso, assim, eu acho muito difícil de acontecer. Eu não acho que vai. Vamos entrar de fato nesse cenário. Eu acho que esse cenário é bem pessimista e existem alguns outros cenários um pouco mais realistas e também otimistas quanto a isso. Mas é bem legal de explorar isso, né? Eu sei que você gosta de ver o circo pegar fogo. Mas caso realmente aconteça, como o Bitcoin serve de escudo contra tudo isso? Mircea Popescu, se você não conhece, recomendo que você pesquise. Ele é um Old Gangsters de Bitcoin. Explore em seu artigo o Bitcoin e os pobres. Como o Bitcoin serve quase como uma seleção natural. É um pouco forte, parece até pesado, mas fica aí, você vai entender. Justamente para os indivíduos com menor patrimônio, já que ele dá a garantia de que cada fração que você guardar não será diluída por impressoras de dinheiro do Estado e pelo monopólio da senhoriagem. Isso traz uma vantagem competitiva totalmente injusta àqueles que chegam primeiro a esta realização, de que o protocolo Bitcoin é uma ferramenta defensiva e que protege a sua vida, a da sua família e a das próximas gerações da coerção estatal. É isso aí. O Bitcoin torna inviável todo e qualquer tipo de violência, como guerras, agressão e a imposição de governos, uma vez que é o primeiro ativo, ou tecnologia, como você queira chamar, criado na história da humanidade que inviabiliza o confisco e a censura. Ou seja, é mais custoso para o atacante, a pessoa que está te atacando, está iniciando agressão contra você, tentar tomar algo de você do que o seu custo de defesa. Afinal, quem tem mais a perder luta com mais afinco para proteger o que tem. É isso aí. Este é justamente o objetivo de uma ferramenta defensiva, como é a criptografia utilizada pelo protocolo Bitcoin. Defender você de qualquer coerção, dando liberdade econômica, política, física, moral e espiritual, com a escolha de que, caso queira, levar todo o seu patrimônio consigo para o caixão após a morte ou fazer um esquema sucessório para seus herdeiros, como fez o Ralph Finney. Sugiro que você pesquise a história dele. Em um mundo dominado por máquinas, qual seria a moeda de troca utilizada por elas? Provavelmente uma moeda digital, né? Do tipo que consegue ser transportada de forma quase que instantânea até para fora do planeta, com taxas de transação quase nulas, que não podem ser replicadas e que exigem esforço, custo e tempo para serem criadas. Isso te lembra algo? Pois é, acho que você entendeu aqui. Conclusão. Porém, isso não estará somente no poder de grandes corporações, governos e máquinas, mas traz um equilíbrio gigantesco à balança quanto aos indivíduos, trazendo de volta o incentivo à poupança, ao pensamento do longo prazo e da baixa preferência temporal, já que cada fração acumulada hoje pode se multiplicar muitas vezes no futuro.
E aqui eu deixo os artigos e textos, falas que eu utilizei, tá? E eu vou deixar o link do artigo aqui embaixo nos comentários, para caso você queira se aprofundar, ler esse artigo com mais calma, né? E fazer a sua própria pesquisa. Mas basicamente a ideia é essa. Eu não tenho tanta coisa para comentar. O vídeo aqui já tá batendo quase 11 minutos, então vou ser breve aqui, só finalizar. É basicamente isso. É, a pessoa que vai sair bem no futuro vai ser aquela que consegue utilizar a inteligência artificial não como muleta, mas como uma ferramenta de produtividade, que sempre foi a proposta da inteligência artificial ser isso, tá? Não ser uma muleta. Ou, por exemplo, tem algum cara que eu lembro já ali já falou sobre isso, que hoje em dia, com a inteligência artificial, você consegue ser um mediano em tudo. Ah, eu quero ser um designer, você consegue ser um designer mediano. Eu quero ser um filmmaker, você consegue ser um filmmaker mediano. Eu quero ser programador. Você consegue ser um programador mediano. Você não consegue, se você não tem base nenhuma de estudo, você não consegue ser altamente especializado naquilo. Só que você consegue aumentar a sua linha média, como se você estivesse fazendo o próprio DCA do seu valor pessoal, do seu conhecimento com a IA. Agora, para aquelas pessoas que já têm uma base de conhecimento mais robusta, que são de fato um pouco mais especialistas, a IA serve basicamente para aumentar sua produtividade no 200%. É que nem aquele filme do Sem Limites, né? Que ele toma a pílula, ele fica com 1000 de QI, super esperto, consegue fazer várias atividades e aquilo ainda mais aprimora aquilo que ele já tem dentro dele. Se você lembrar bem do filme, você vai lembrar que ele começa a negociar na bolsa de valores, ganhar dinheiro, enfim, ele acaba virando até prefeito de Nova York, se eu não me engano, né? Mas é basicamente isso. É ajudar a usar ela como ganho de produtividade brutal. E quem não conseguir fazer isso, quem não ter essa noção de como orquestrar os modelos, principalmente quem trabalha com desenvolvimento de software, como eu trabalho, sendo programador, fazendo softwares, criando sistemas e fazendo manutenção, que seja, trabalhando com cloud, isso é muito bom, é muito importante. E você tem que utilizar. Quem não utiliza tem esse certo preconceito. Ah, mas não pode substituir, você tem que aprender tal linguagem, você tem que entender os princípios, as bases. Não, isso é balela, cara. Você não vai precisar. Você vai precisar ter um entendimento macro dos sistemas. Pelo menos essa é a minha visão. E que eu tenho aplicado e tem dado certo para mim. Então, o resultado fala muito mais alto, né? Mas basicamente é isso. Finalizar o vídeo por aqui que já falei muito. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, compartilha esse artigo e esse vídeo com algum amigo que você acha que vai gostar também. Aproveita e já se inscreve para receber notificação de quando eu postar vídeo novo e, obviamente, lê o artigo que eu vou deixar aqui embaixo. Então, muito obrigado pela sua atenção. Te vejo no próximo vídeo.